No interior de muitas regiões agrícolas, onde o silêncio do campo só é interrompido pelo vento batendo nas folhas e pelo trabalho diário dos homens e mulheres da terra, uma ameaça silenciosa cresceu ao ponto de se tornar um dos maiores desafios para os agricultores modernos: os javalis. Esses animais, trazidos de outras partes do mundo e que se multiplicaram de forma incontrolável, se transformaram em uma verdadeira praga. Capazes de destruir plantações inteiras em uma única noite, eles não respeitam cercas, devoram o que encontram pelo caminho e colocam em risco não apenas a colheita, mas a sobrevivência econômica de famílias inteiras. Com força impressionante, dentes afiados e inteligência natural, o javali se tornou o inimigo invisível que, sem armas, parecia impossível de deter. Foi nesse cenário que os agricultores se viram obrigados a pensar diferente. Não havia como concorrer com o poder de reprodução desses animais apenas com métodos tradicionais de caça, já que cada fêmea pode gerar ninhadas de até 10 filhotes 2 vezes por ano. Os números cresciam de forma assustadora, e os prejuízos se acumulavam. Era preciso criar uma solução que funcionasse em grande escala, mas que ao mesmo tempo não dependesse de armas de fogo ou da caça individual, algo impraticável diante da dimensão do problema. A resposta veio da observação cuidadosa e da inteligência coletiva dos trabalhadores do campo, que entenderam que só poderiam vencer a praga usando as próprias características do javali contra ele. O método que surgiu não foi fruto de um único fazendeiro, mas da união de comunidades inteiras. Agricultores começaram a se reunir para discutir estratégias, compartilhando experiências e testando soluções diferentes até chegar a uma fórmula que se mostrou devastadoramente eficaz. A chave estava no comportamento social dos javalis. Eles são animais que se movem em grupos, sempre atentos à liderança de alguns poucos indivíduos dominantes. Sabendo disso, os agricultores perceberam que se conseguissem atrair um pequeno bando para dentro de um espaço controlado, em poucas horas centenas, e depois milhares, seriam conduzidos para o mesmo lugar. O resultado foi a criação de um sistema de armadilhas em larga escala, engenhoso e simples ao mesmo tempo. Essas armadilhas, enormes estruturas de ferro e madeira reforçada, eram montadas em pontos estratégicos, próximos a fontes de alimento ou rotas conhecidas dos animais. Com o uso de iscas naturais, como milho ou resto de colheita, os primeiros javalis eram atraídos para dentro do cercado. Ao entrar, não desconfiavam de nada, continuando a se alimentar tranquilamente. O segredo estava em deixar a armadilha aberta por dias, permitindo que os javalis entrassem e saíssem livremente, criando uma falsa sensação de segurança. Apenas quando o grupo já estava habituado ao espaço é que o mecanismo era acionado, fechando os portões com precisão e capturando dezenas de animais de uma só vez. A cena, quando isso acontecia, era impressionante. Em poucas horas, o que parecia impossível se tornava realidade. Agricultores conseguiam capturar centenas de javalis sem disparar um único tiro, apenas utilizando a inteligência e a paciência. Em algumas ocasiões, a quantidade de animais presos em uma única noite chegava a números inacreditáveis, algo que, em termos práticos, significava milhares de dólares em prejuízo evitado nas lavouras. Para comunidades que dependiam da agricultura para sobreviver, essa técnica não representava apenas uma solução prática, mas também uma vitória moral, provando que o conhecimento coletivo e a observação da natureza são armas mais poderosas do que a força bruta. À medida que os relatos de sucesso se espalhavam, mais agricultores começaram a adotar o método. Regiões inteiras, antes devastadas pelos javalis, passaram a recuperar o equilíbrio. Os campos voltaram a produzir, as famílias retomaram a tranquilidade e até o mercado começou a perceber o impacto positivo dessa estratégia. O que parecia um problema sem solução passou a ser tratado como uma questão de organização e disciplina. A técnica se popularizou não apenas pela eficiência, mas também pelo baixo custo de implementação, já que muitas vezes os materiais usados nas armadilhas eram reciclados das próprias fazendas, como troncos de madeira, ferragens antigas e pedaços de arame reaproveitados. Esse processo também mostrou algo importante. A luta contra o javali não é apenas uma questão de sobrevivência econômica, mas um exemplo de como a vida no campo exige resiliência constante. Cada geração de agricultores enfrenta seus próprios desafios, e a praga dos javalis foi um dos maiores do século. Ainda assim, a resposta não veio da tecnologia mais avançada ou de investimentos milionários, mas da criatividade e do espírito comunitário. Em poucas horas, usando métodos simples, milhões de javalis foram capturados, transformando o que antes era uma ameaça em uma história de superação que continua a inspirar agricultores em todo o mundo. Com o tempo,
Os agricultores perceberam que o sucesso desse método não estava apenas na construção das armadilhas, mas na estratégia aplicada em cada detalhe. Era como um jogo de paciência contra um adversário extremamente inteligente e resistente. O javali não é um animal qualquer. Ele aprende rápido, se comunica com o bando e, ao menor sinal de perigo, pode mudar seus hábitos de locomoção. Por isso, os agricultores sabiam que não bastava montar a armadilha e esperar. Era necessário estudar os movimentos da manada, identificar suas rotas de passagem, entender os horários de maior atividade e usar esse conhecimento a seu favor. O segredo estava em transformar o instinto dos animais em uma fraqueza que pudesse ser explorada. Muitas vezes, antes de prender o primeiro grupo, os agricultores passavam semanas monitorando discretamente as áreas mais afetadas. Observavam onde o solo estava revirado, quais trilhas levavam às fontes de água e onde as plantações eram mais atacadas. Essas informações eram anotadas e comparadas entre vizinhos, criando um verdadeiro mapa do comportamento dos javalis. Em cima disso, definiam os melhores pontos para montar as estruturas, sempre próximos a locais estratégicos de alimentação. Era um trabalho coletivo, que exigia disciplina e organização, mas que trazia resultados cada vez mais expressivos. Ao alinhar paciência com técnica, eles conseguiam preparar o terreno para capturas massivas. Quando finalmente chegava o momento de fechar o cerco, a operação parecia coreografada. Os primeiros animais, atraídos pelo milho espalhado no chão, entravam no espaço de ferro e madeira. Os agricultores, atentos à distância, mantinham silêncio absoluto, aguardando o restante do bando seguir o mesmo caminho. A cada noite, mais e mais javalis se aproximavam, confiantes, até que o número era suficiente para justificar o acionamento do mecanismo. Bastava um sinal, e as portas deslizavam de forma repentina, aprisionando dezenas de animais ao mesmo tempo. O estrondo metálico ecoava pelo campo, e em poucos segundos o caos tomava conta do cercado, com os javalis correndo de um lado para o outro, tentando escapar. Mas era tarde demais. A força do método estava justamente na escala. Um caçador armado talvez conseguisse abater 1 ou 2 javalis em uma noite. Mas com o sistema coletivo os agricultores capturavam centenas em questão de horas. Esse efeito multiplicador mudava completamente o cenário econômico das regiões afetadas. As lavouras, antes devastadas, voltavam a render, e o medo constante de perder toda a colheita em uma única noite começava a desaparecer. Muitos agricultores relataram que, pela primeira vez em anos, conseguiram fechar uma safra sem prejuízos causados por javalis. Para comunidades que dependiam de cada saca de milho ou feijão para sobreviver, isso representava muito mais do que números. Era o renascimento da esperança. Outro ponto que surpreendia era a simplicidade da técnica. Embora as armadilhas fossem grandes e resistentes, elas não exigiam tecnologia cara ou inacessível. A maior parte dos materiais vinha da própria fazenda. Madeira reaproveitada de cercas antigas, grades de ferro adaptadas, cabos de aço que antes serviam para outros usos. Essa engenhosidade permitia que até pequenos agricultores, sem recursos financeiros, conseguissem participar das operações. A união da comunidade se tornava, assim, não apenas estratégica, mas também econômica, garantindo que todos tivessem condições de proteger suas terras contra a invasão dos javalis. Com o passar dos meses, a prática começou a se espalhar para outras regiões, cruzando fronteiras e chamando a atenção até de pesquisadores. Estudos passaram a documentar como a captura em massa conseguia reduzir significativamente a população dos javalis em áreas críticas, e como isso impactava diretamente a preservação do meio ambiente. Afinal, não eram apenas os agricultores que sofriam. Os javalis, ao se multiplicarem de forma descontrolada, também ameaçavam espécies nativas, destruíam matas ciliares e alteravam ecossistemas inteiros. O método desenvolvido pelos agricultores, portanto, não era apenas uma solução econômica, mas também uma resposta ambiental. O que antes parecia impossível, conter milhões de javalis sem o uso de armas, passou a ser uma realidade concreta. Cada armadilha montada representava não apenas um alívio imediato, mas também uma prova de que a inteligência coletiva pode superar até os problemas mais complexos. Para os agricultores, cada noite de captura bem-sucedida era motivo de celebração, não apenas pelo que significava em segurança para suas plantações, mas também pela sensação de que estavam vencendo uma batalha que antes parecia perdida. E, pouco a pouco, a história desses homens e mulheres começou a ganhar reconhecimento.
mostrando ao mundo que o campo guarda soluções tão engenhosas quanto inspiradoras. À medida que a estratégia se consolidava, os agricultores começaram a perceber que estavam diante de algo muito maior do que uma simples técnica de contenção. O método de capturar javalis em massa representava uma revolução silenciosa na forma como comunidades inteiras enfrentavam problemas que antes pareciam insolúveis. A cada noite de captura, não era apenas a lavoura que se salvava, mas a própria dignidade do agricultor que, por anos, havia se sentido indefeso diante de um inimigo praticamente invisível. O sentimento de impotência cedia lugar a uma confiança renovada. Agora eles tinham as ferramentas certas para proteger o sustento de suas famílias. Os relatos começaram a se multiplicar de boca em boca. Fazendas que haviam perdido colheitas inteiras relataram safras completas sem grandes prejuízos após a adoção das armadilhas. Agricultores que antes gastavam fortunas com cercas, cães de guarda ou até vigilância noturna passaram a investir em estruturas coletivas, com resultados muito mais consistentes. O impacto econômico foi imediato. Em algumas regiões, os prejuízos anuais provocados pelos javalis caíram pela metade em questão de meses. E a sensação de alívio era visível nos rostos dos trabalhadores do campo. A cada nova reunião comunitária, novos aprendizados eram compartilhados, e o sistema era aperfeiçoado em detalhes aparentemente pequenos, mas decisivos para aumentar a eficácia. A inteligência coletiva se tornou um dos maiores trunfos do processo. Não havia manuais prontos nem soluções padronizadas, mas sim uma construção feita passo a passo, baseada na observação e na experiência de cada agricultor. Um vizinho descobria que espalhar o milho em formato de trilha atraía os javalis de forma mais eficiente. Outro sugeria reforçar a base da armadilha para evitar que os animais escavassem a terra e escapassem. Um terceiro percebia que o melhor horário para captura era logo após o pôr do sol, quando o bando estava mais ativo. Cada detalhe compartilhado se transformava em uma peça fundamental do quebra-cabeça, até que o método atingiu níveis de precisão impressionantes. O efeito disso foi também social. Antes isolados, lutando individualmente contra o mesmo problema, os agricultores agora estavam mais unidos do que nunca. Criaram grupos organizados, dividiram responsabilidades e até estabeleceram rodízios para vigiar e monitorar as armadilhas. O que poderia ser apenas uma luta contra uma praga se transformou em uma experiência de cooperação comunitária, fortalecendo laços entre famílias e vizinhos. Muitos relatavam que não lembravam da última vez em que haviam sentido tamanha união. Era como se o inimigo comum tivesse servido de catalisador para algo maior. A redescoberta da força coletiva de quem vive do campo. À medida que os resultados ganhavam notoriedade, o método passou a ser observado com atenção por autoridades locais e especialistas em meio ambiente. Havia um temor crescente de que os javalis, ao se multiplicarem sem controle, não causassem apenas prejuízos agrícolas, mas também desequilíbrios irreversíveis em ecossistemas naturais. O solo revirado, as nascentes destruídas e a competição com espécies nativas eram apenas alguns dos efeitos colaterais da expansão desses animais. Nesse contexto, a iniciativa dos agricultores era vista como uma resposta prática, eficiente de baixo custo a um problema que políticas públicas ainda não tinham conseguido resolver de forma eficaz. O reconhecimento trouxe também novas responsabilidades. Agora, os agricultores não apenas capturavam javalis para salvar suas plantações, mas também precisavam lidar com a logística de transporte, abate e destinação adequada dos animais capturados. Em algumas regiões, associações foram criadas para regulamentar esse processo, garantindo que tudo fosse feito dentro da legalidade e de forma sustentável. Isso exigiu ainda mais organização, mas ao mesmo tempo abriu portas para novas oportunidades econômicas. A carne de javali, por exemplo, começou a ser comercializada em alguns mercados, transformando um problema em fonte de renda adicional para certas comunidades. O mais impressionante, contudo, era o efeito psicológico desse movimento. Agricultores que antes se sentiam reféns de uma praga incontrolável agora enxergavam o futuro com mais otimismo. A cada noite em que uma armadilha se fechava, prendendo dezenas de javalis, era como se a vitória fosse compartilhada por todos. Essa sensação de controle sobre o próprio destino resgatava o orgulho e a autoestima do homem do campo, provando que, mesmo diante de desafios imensos, a criatividade e a união ainda são as maiores armas que uma comunidade pode ter. O campo, tantas vezes visto como vulnerável, mostrava mais uma vez sua capacidade de resistência e adaptação.
Com o passar dos anos, a prática que nasceu da necessidade se transformou em um exemplo admirado muito além das fronteiras do campo. Aqueles agricultores que, antes, sofriam em silêncio com os estragos dos javalis, agora são vistos como pioneiros de uma solução que uniu simplicidade e eficácia. A imagem das enormes armadilhas, cheias de animais capturados em poucas horas, circulou em reportagens, redes sociais e até em estudos acadêmicos, mostrando ao mundo que é possível enfrentar um problema gigantesco com criatividade e cooperação. O que começou como uma resposta desesperada se tornou uma prova da inteligência coletiva que o campo carrega, muitas vezes invisível para quem vive longe da terra. Esse método não trouxe apenas alívio econômico. Ele também gerou uma transformação social, devolvendo esperança a famílias que já não sabiam mais se valeria a pena plantar, depois de tantas noites de destruição. As colheitas voltaram a render, os investimentos em sementes e maquinário passaram a dar retorno. E comunidades inteiras respiraram aliviadas ao ver que o pesadelo podia, sim, ser controlado. Para muitos agricultores, a captura em massa dos javalis não é apenas uma questão de produtividade, mas uma vitória simbólica contra o sentimento de impotência que havia dominado o campo. Cada armadilha bem-sucedida é também um lembrete de que ninguém precisa enfrentar sozinho os problemas que parecem impossíveis. O impacto ambiental, igualmente, não pode ser ignorado. Com a redução drástica da população de javalis, áreas de mata ciliar e reservas naturais começaram a se recuperar. O equilíbrio retornou pouco a pouco, permitindo que espécies nativas, antes ameaçadas pela invasão, voltassem a se fortalecer. Esse efeito secundário mostrou que a solução desenvolvida pelos agricultores ia além da proteção de plantações. Ela também representava uma forma de restaurar o equilíbrio da própria natureza. Assim, o que surgiu como um esforço de sobrevivência ganhou contornos de contribuição ecológica, sendo celebrado por especialistas como uma ação que alia a produção rural à preservação ambiental. Não foram poucas as vezes em que autoridades e pesquisadores visitaram as regiões para entender de perto como tudo acontecia. Ficaram impressionados com a organização das comunidades e com a disciplina aplicada em cada etapa do processo. Mais do que capturar javalis, os agricultores construíram um sistema de cooperação, no qual cada família contribui, vigia, compartilha recursos e colhe os frutos da união. Essa experiência virou referência, inspirando outras áreas a adotarem soluções semelhantes, provando que os maiores aprendizados muitas vezes nascem da prática simples do dia a dia e não de grandes centros de pesquisa. O legado desse movimento é claro. Quando o campo se une, ele se torna imbatível. Nenhuma ameaça, por mais devastadora que pareça, resiste ao trabalho coletivo de quem tem coragem, paciência e sabedoria acumulada por gerações. Os javalis, que um dia representaram desespero e prejuízo, hoje são lembrados como o catalisador de uma das maiores histórias de superação do meio rural. O triunfo não está apenas no número impressionante de animais capturados, mas na lição de que o verdadeiro poder do agricultor não é a força individual, mas a soma de muitas mãos que trabalham pelo mesmo objetivo. E se você acompanhou essa narrativa até aqui, já percebeu que o campo guarda histórias grandiosas, capazes de inspirar qualquer pessoa, mesmo aquelas que nunca pisaram em uma fazenda. Aqui no canal, buscamos justamente isso. Revelar segredos, técnicas e relatos reais que mostram como a vida simples pode esconder soluções engenhosas e impactantes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, cheio de emoção, aprendizado e informação, aproveite agora para se inscrever. A sua inscrição é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias como esta, sempre com a mesma qualidade e profundidade. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Assim, você nos ajuda a crescer e garante que vai continuar recebendo conteúdos que mostram a força e a inteligência de pessoas comuns, transformando problemas em exemplos de superação.